Olá, estamos começando mais um Diálogo Aberto, um programa produzido pela Faculdade Palotina de Santa Maria em parceria com a Universidade La Salle. Toda quinta-feira temos um encontro marcado aqui na TV Imaculada para abordar diversos temas com convidados especiais. Hoje, o nosso programa convida você a mergulhar num universo onde a arte se torna mais do que som, se transforma em esperança, em caminho, em oportunidade. Num mundo onde tantas crianças e adolescentes enfrentam desafios sociais e emocionais, há projetos que usam a música como instrumento de inclusão, educação e transformação social. Um deles é o Projeto Palote, mantido pelos padres e irmãos palotinos da província Nossa Senhora Conquistadora. Para falar mais sobre o projeto e o poder da música na formação de crianças e jovens, nós recebemos o músico e professor Alex da Rosa, que há mais de 10 anos trabalha nas oficinas do projeto como maestro da escola. Seja bem-vindo, professor Alex. Obrigado, Jolair. Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui no programa Diálogo Aberto para falar desse espaço que eu tenho tanto carinho e que há algum tempo eu ando desenvolvendo as atividades com música em meio a esse contexto social. Professor Alex, primeiramente, vamos contar para o público que nos assiste o que é o Projeto Palote. Bom, o Projeto Palote é um projeto social mantido pelos padres e irmãos palotinos, que atende crianças e adolescentes dos 6 aos 17 anos, no contraturno escolar, onde é oferecido vários serviços, né, como a música, né, que eu vou falar aqui hoje, tem esporte, atividades pedagógicas, lúdicas, atendimento psicossocial, odontológico, enfim, uma gama de serviços que a gente oferece para o nosso público ali. Ao longo do tempo, o Projeto Palote passou por diversas transformações, mas a música sempre esteve presente nesse atendimento dos jovens, das crianças em vulnerabilidade. Que instrumentos são trabalhados e estudados por essas crianças, por esses jovens atendidos? O projeto, ele, lá no início, ele foi montado em função da música, né? Começou com o ensino estrito da música mesmo, aos poucos foi sendo colocado outras atividades. Na música, então, a gente trabalha com vários instrumentos, como instrumentos de arco, né? Cordas de arco, as cordas da orquestra, que é o violino, a viola, o violoncelo, contrabaixo também. Tem os instrumentos de sopro, onde a gente oferece o trompete, o trombone, nas madeiras, né, o saxofone alto, saxofone tenor, flauta, clarinete, tem percussão, violão, guitarra, contrabaixo, teclado, e é isso. Esses instrumentos aí que a gente conta também com a orquestra, né? Orquestra preparatória, enfim, a gente vai conduzindo o pessoal que demonstra interesse para, né, conseguir seguindo, né, na nossa dinâmica ali que a gente desenvolve com a música, né, no projeto. Professor Alex, a música é um elemento importante na formação do ser humano. E aprender música, ensinar música sempre é muito exigente, né? Muito se escuta, né, que precisa de uma dedicação diária, de ensaios e ter acesso ao instrumento. E com as crianças, com os jovens em vulnerabilidade, isso é mais difícil. Então, qual é o desafio, né, de aprender, de ensinar música nesse ambiente onde muitas vezes a criança não conhece os instrumentos, não tem um instrumento para fazer esse ensaio diário? Quais são os desafios aí? Bom, eles chegam
né, com essa completa falta de conhecimento a respeito, principalmente desses instrumentos mais de orquestra, né, mas também chegam com muita curiosidade, né. E aí, através dessa curiosidade, a gente vai sensibilizando, vai ali mostrando, dando esse primeiro contato, né, e trazendo um pouco para o contexto deles também esse instrumental, que às vezes é muito associado à música erudita mesmo, né, mas que eles acabam tendo noção que a gente pode fazer qualquer tipo de música, né, com esse instrumental, com os instrumentos que a gente tem ali, e aos poucos eles vão se interessando, vão, né, tomando gosto e realmente precisa ter a dedicação, né, ter uma atenção assim especial para conseguir se desenvolver, né. A gente traz a música também como uma forma de desenvolvimento social, né? Além do instrumental, então os atendidos eles não são realmente obrigados, né, a estar fazendo, se transformando em grandes músicos, né? Mas aqueles que vão demonstrando interesse e aptidão, né? Principalmente o interesse, porque a aptidão vai se construindo com o tempo, né, com o desenvolvimento das aulas e do próprio querer do aluno, a aptidão vai surgindo. Mas o querer e a gente estimulando, eles vão se desenvolvendo, vão conquistando ali, né, passando as etapas e se desenvolvendo muito bem. A música é um elemento primordial na formação humana. Qual é a relação que se pode fazer em relação à questão da dignidade humana e o ensino de música para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade? A relação da música como tu falou, com a dignidade humana, é muito entrelaçado esses dois temas, porque a música humaniza o ser, a arte humaniza, né, o ser humano. Tem essa capacidade, porque a gente consegue, através da arte, vislumbrar outras possibilidades, acessar outras perspectivas que sozinho a gente não consegue, não tem acesso, sabe? Não tem como imaginar outros ambientes, outras formas de se viver ou de se pensar, né? Às vezes não se consegue dar nome para as coisas que se sente, a música consegue fazer isso, sabe? E, além de tudo, para quem faz música, né, e no caso dos nossos atendidos, o fazer musical traz assim, uma contribuição para a autoestima, né? Para se sentir pertencente, né, ao grupo, a estar tocando, a estar numa turma, né, de vários colegas, né, pessoas com um pouco mais de idade, outros, né, nessa faixa etária que a gente atende, então tem crianças, tem adolescentes, todos ali tocando, se ajudando, né, tem essa construção também dessa perspectiva social mesmo, né, de relação um com o outro, né, saber ouvir, saber se expressar com o instrumento, saber a hora de falar, a hora de ficar em silêncio, prestar atenção. Então isso tudo mexe, né, com o espírito dessa gurizada, assim, e certamente contribui muito com a dignidade humana deles, né? Com a humanidade em si, né? Professor Alex, é sempre um desafio, como você já vem falando para a gente, trabalhar com jovens, com crianças em situação de vulnerabilidade. Mas nesse tempo que o senhor está à frente do projeto de música, né, do projeto Palotti, quais são os desafios que você poderia destacar para a gente, né? Os momentos que teve que se reinventar para trabalhar com essa criançada que vem nessa situação de vulnerabilidade e geralmente tudo isso, né, ultrapassa e está junto no ensinar e aprender música, né? Não se separa. Os desafios eles chegam
é muito pela questão social mesmo, né? Porque a situação, às vezes, com que essas crianças e adolescentes vivem, sabe, suas vidas, ou o jeito como eles são tratados lá fora, em casa ou na rua, né, o jeito como, às vezes, a própria família os tratam assim, não são todos, obviamente, né, mas a principal questão é essa, essa fragilidade que eles têm, né, a fragilidade e a falta muitas vezes, desse acolhimento, né, dessa visão estritamente para eles, né, de entender quais são as necessidades deles, de estar ali por eles, né, para ajudá-los, né, sem intenção nenhuma, sem estar, enfim, tentando trazer para eles esse outro olhar, né? Então, o desafio é esse, né? Tentar ser uma referência, uma referência mesmo em frente a todas as outras questões que cercam eles, né? E que afetam a sala de aula, que afetam o comportamento deles, a perspectiva que eles têm de futuro, né? Isso é uma coisa, às vezes, meio um pouco dramática, às vezes, essa questão da falta de perspectiva de futuro. Então, isso faz com que a gente esteja sempre sendo desafiado, né, para conseguir ofertar, né, para essa galera assim, um outro ponto de vista, né, perceber que eles conseguem, que eles têm condições de estar se colocando no mundo, que esse mundo eles podem se fortalecer, né, para estar enfrentando aí a sociedade, o jeito como a sociedade se apresenta a eles, né, para que eles possam ter uma perspectiva melhor de futuro, né. A gente agradece esse primeiro bloco, foi muito bom ouvi-lo e conhecer um pouco mais o Projeto Palotti. Nós vamos para um breve intervalo, o Diálogo Aberto volta já, não saia daí. O programa Diálogo Aberto está de volta. Hoje nós recebemos o músico e professor Alex da Rosa, que conversa conosco sobre o poder da música na transformação social de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. Professor Alex, durante esse tempo como professor no Projeto Palotti, os jovens, eles passam uma temporada, aprendem um instrumento, depois, como é? Tem alguns deles que seguem a carreira musical, ou eles depois, né, vão para outras carreiras, outras profissões, ou para alguns a música vira objetivo de vida, vira profissão, como que é isso? Isso é muito legal porque, assim, eles chegam, né, com toda aquela vontade, muitas vezes, né, de aprender a tocar um instrumento. Alguns, como tu colocou, eles acabam indo para outras atividades ou tendo outra perspectiva de vida, mas tem alguns que realmente seguem o caminho, né? Tem alguns que chegam no comecinho já lá, não, quero ser músico, quero seguir, se espelham, né, em nós, professores, né, dos meus colegas lá, ou tem, né, são fãs de música, tem parentes que tocam e acaba que eles realmente vão à frente, né. E a gente tem alguns casos, né, tem atendidos que já são formados em música, né, a gente tem a faculdade aqui de Santa Maria, que é uma faculdade de música, né,
que são formados, licenciatura, outros têm formação em percussão, instrumento de sopros, e outros já são colegas meus, já são professores também, né? E alguns até já têm carreira com bandas que tocam, né? Tem um percussionista que toca agora eu não lembro o nome do artista, mas é um artista de projeção nacional aí, inclusive estava até tocando num programa de domingo aí, esses dias, bem feliz, né? Então, que é cria nossa aqui. Enfim, tem gente tocando, né? Tirando o seu sustento de tocar em bar, tocar, né, em eventos, assim. Então, eles têm também aqueles, principalmente o pessoal dos sopros, né? Que também, como aqui a nossa região tem bastante movimento militar, assim, digamos, né? A gente tem as bandas do quartel, aí do Exército, da base aérea também, que tem alunos nossos lá, né? Principalmente o pessoal dos sopros. Agora a gente está participando, o pessoal das cordas está participando de um projeto de extensão da UFSM também, que já é um outro estímulo a eles irem conhecendo lá né, e se apropriando também, percebendo que eles podem estar nesses espaços, né, como a Orquestra Federal de Santa Maria, onde a gente participa. Tem 8 atendidos nossos das cordas, né, que participam da Orquestra Viva, que é um projeto de extensão que puxa, né, esse pessoal do projeto social e da comunidade, né. Então, aos poucos, e desde já bem cedo, assim, né, lá das primeiras gerações dos adultos que, digamos assim, a gente veio a formar, que já tem gente que se encaminha, né, para essa profissionalização da música e ter na música o seu rendimento, né, a sua forma de viver, né. E nesse tempo, professor, muitas apresentações aconteceram. As famílias, quando trazem o seu filho para se matricular no projeto, muitas vezes têm uma expectativa de ter algo para o filho fazer no turno, né, inverso à escola, para ele não ficar na rua, para ele não se envolver em coisas que não deveria. E de repente, lá no momento de apresentação, o pai, a mãe, né, a avó, visualizam o seu filho tocando um instrumento, cantando, né, fazendo alguma coisa que, para além daquilo que eles imaginavam, de repente, num primeiro momento, que o filho se envolvesse. E depois, certamente, tem a presença deles para você, vem conversar, vem agradecer. Como é que é essa sensação desse diálogo com esses familiares nesse processo todo, né, que se desenvolve, esse vínculo que se desenvolve? Eu acho que o primeiro pensamento que me vem, assim, é da relação da própria criança com a família, sabe? Porque a gente sabe, né? A família, né, é um meio ali onde a criança e o adolescente, né, tem seu espaço, mas muitas vezes não é notado, sabe? E principalmente assim, as pessoas que estão em vulnerabilidade, eles acabam, pelas circunstâncias ali, né, do território, eles acabam sendo deixados um pouco de lado, assim, em função das preocupações, né, que as próprias famílias têm, que muitas vezes estão em situação precárias, né? Enfim, e aí, no momento que o responsável dessa criança, desse adolescente, está numa plateia, está vendo seu filho tocar um instrumento, o sentimento dessa criança de estar sendo observado, de estar assim apresentando para o seu responsável, para o pai, para a mãe, para a avó, para os familiares, assim, e esse familiar dá esse retorno
de orgulho, né? Muitos, em várias apresentações que a gente faz, nos shows de talentos, vêm os responsáveis e falam, né? E a gente vê aquele abraço depois de uma apresentação, ou eles estão no palco, tocam e vão para o seu responsável lá, ganhar um abraço, sabe? Ganhar o carinho. A gente percebe o quanto, né? Essa parte, a música em si, né, do projeto contribui, né, também para essa aproximação, né, e esse fortalecimento dos vínculos, né, da família, e o que acaba, né, fortalecendo o próprio vínculo da comunidade, porque eles são todos vizinhos, todos são regiões que a gente atende, né, aqui, as regiões aqui de Santa Maria, então são todos muito próximos, então a gente percebe que esse fortalecimento, faz parte, né, dos objetivos do projeto, né, esse fortalecimento dos vínculos, né, tanto familiar quanto comunitário, assim. Então, isso na realidade, para mim, assim, o meu sentimento, isso é uma das coisas mais lindas, sabe, que a gente percebe no projeto e no fazer musical ali, e desse envolvimento que acaba acontecendo, né, entre a família ali, né. Na pergunta anterior, tu mencionaste a questão que os jovens, os adolescentes, eles veem o professor, né, se espelham no professor. Isso é uma grande responsabilidade, não só para ti, mas para todos aqueles que estão vinculados ao projeto, porque são jovens e adolescentes carentes de tudo, muitas vezes, e que de repente ali na tua figura como professor, é um porto seguro, que está me ajudando a ser, né, a ter uma visão diferente, um objetivo diferente daquilo que de repente ele tinha. Como é que é lidar com isso, né, no dia a dia do teu fazer pedagógico ali como professor de música e também isso na relação com os outros professores que estão ali? É uma tremenda responsabilidade e muitas vezes é um pouco sofrida, sabe? Porque a gente está ali vendo, sentindo o sofrimento, né, que muitas vezes eles te trazem, né, são tantas incertezas, tantas situações que às vezes eles confidenciam para nós, né, e com o passar do tempo, assim, tu consegue perceber, né, a hora que eles entram pela porta da sala de aula, o jeito como eles estão se comportando, tu já percebe que tem alguma coisa e aos poucos eles vão pegando a confiança, né, em ti. Eles sabem que eles têm essa consciência, eles vão despertando essa consciência de que a gente está ali para ajudar eles em todos os aspectos. Claro que tem muita coisa que não é da minha especialidade, assim, né? Mas acaba que o professor vira uma via, né, para que os outros serviços do projeto social possam atuar, né? Em relação ao que a gente faz encaminhamento e tudo, né? Mas sobre ser uma referência, eles comentam muitas vezes, sabe, que tem uma dificuldade na família ou as famílias são famílias que não têm, assim, uma estrutura, né, bem organizada, que acaba sendo, né, o professor acaba se tornando, né, uma referência em comportamento, e é por isso que eu digo que, assim, a gente precisa prestar atenção em todos os detalhes da nossa própria conduta ali dentro, sabe? Porque tudo eles estão observando. Eu não posso tratar mal um colega meu, eu não posso tratar jamais, sabe? Ser grosseiro com nenhum deles. Eles têm... eu costumo dizer assim, que o que mais me magoa ali dentro é quando eles são grosseiros entre eles, do que quando eles são grosseiros comigo, sabe? Quando eles
o que não acontece, sabe? Eu estou dando um exemplo assim, né? Acontece muito pouco deles serem tratarem a gente mal, pelo menos comigo eu não percebo isso, mas para mim me magoa mais quando eles se tratam mal do que a mim, porque eu percebo, eu tenho condições eu entendo, né, o porquê que eles agem daquela forma, porquê de uma agressividade, porquê de uma fala, porquê que eles se expressam do jeito como eles estão se expressando, que, né, é o jeito que eles têm de se expressar e que aos poucos, observando a gente, eles aprendem que tem outra forma de se expressar, outra forma de sentir, né, de ter a relação com a outra, com o outro, né, e transformar essa relação, né, numa coisa mais saudável, né. Então, essa responsabilidade passa pelo meu próprio comportamento diante deles, né, que tem que ser assim. Não sei se perfeito, mas o ideal é que fosse perfeito, né? Mas a gente sabe que pode cometer, né, algum deslize, mas enfim, o nosso comportamento vai dar reflexo no comportamento deles ali também. E se eles não têm em casa, aqui conosco, eles têm que ter essa visão diferente do que é a convivência em sociedade, né? Uma convivência saudável. Professor Alex, muito obrigado por sua presença, muito obrigado por estar aqui no nosso programa. O nosso programa vai ficando por aqui. Obrigado você aí de casa pela sua audiência. Voltamos na próxima semana com mais convidados e temas especiais para você. Até breve!